Como a velocidade da luz é diferente da velocidade do som, você vê um raio muito cedo e o som chega muito depois. É a mesma coisa com a economia. Os nossos raciocínios diziam o impacto vai ser muito forte, nós viajamos a velocidade da luz e projetamos um futuro que seria de queda de 10% do PIB. Errado. Chegou agora o som de uma queda inicial do PIB de 10%. Só que a realidade já é outra. A economia brasileira despencou 9,7% no segundo trimestre por causa da pandemia de Covid-19. E a queda registrada no primeiro trimestre foi revisada pelo IBGE para pior, de 1,5% para 2,5%. Mesmo assim, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, tudo não passa do som de um passado distante. Na prática, a economia brasileira teve a maior retração de sua história. É o menor número registrado desde 1996. Na comparação anual com o segundo trimestre de 2019, a queda foi de 11,4%. O PIB está no mesmo patamar registrado em 2009. A economia brasileira voltou 11 anos no tempo. No ranking de 44 países, o Brasil ocupa a posição de número 22 no desempenho econômico. Apenas 2 nações tiveram crescimento no segundo trimestre, China e Índia. O resultado do Brasil teria sido ainda pior não fosse o auxílio emergencial. Agora, o governo estima uma queda do PIB entre 4% e 5% em 2020, como afirmou o vice-presidente Hamilton Mourão. O Brasil não foi tão prejudicado como a gente esperava nessa questão da pandemia em termos de queda da atividade econômica. O problema é que o nosso colchão era pequeno em relação aos demais. Nós sabemos que nós vamos começar um movimento mais vigoroso de retomada. Então, no final do ano, a expectativa é que o PIB desse ano encolha aí na faixa de 4,5% a 5%. Mas será que essa meta é factível? Qual a perspectiva para a economia mundial e brasileira até o fim do ano? Países que lidaram melhor com a pandemia tiveram menos impactos econômicos? Como fica a economia brasileira quando o auxílio emergencial acabar? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Carolina Mourão, hoje sem o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com a economista e professora da Universidade Johns Hopkins, em Washington, Mônica De Bolle. Fique com a gente! Professora Mônica De Bolle, claro que alguma queda já era esperada por causa da pandemia, mas esse valor tão alto está dentro da expectativa do mercado? Não, esse valor veio fora, bem fora, eu acho, das expectativas, porque além do resultado do segundo trimestre ter sido muito pior do que acho que a maioria das projeções, a maioria dos analistas imaginava, ainda houve a revisão do PIB do primeiro trimestre, né? Então o PIB do primeiro trimestre foi mais baixo ainda, a contração foi maior ainda do que se imaginava. Então, na comparação trimestral, isso faz com que esse resultado seja ainda pior, num certo sentido, do que se supunha. Então foi muito ruim, foi realmente muito ruim e coloca o Brasil, sem nenhuma dúvida, numa situação de depressão econômica, que era algo assim sobre o qual eu já falava em março, que essa possibilidade havia, tendo em vista a gravidade da epidemia e o fato de que você não separa a epidemia da economia, simplesmente isso não acontece, né? Não tem como fazer isso. O que me chamou muito a atenção nessa divulgação foi que quando você olha a abertura do PIB, né, pelo lado da oferta, pelo lado da demanda, as quedas, assim, à exceção do setor de agropecuária, as quedas, de um modo geral, foram históricas todas, né? A queda da indústria, a queda dos serviços, a queda do consumo, foi tudo extremamente acentuado. Se a gente levar em conta os segmentos analisados pelo IBGE, a maior queda foi na indústria, uma retração de 12,3%. Na sequência aparece o setor de serviços, com uma queda de também 9,7%. A agropecuária foi o único setor que ficou próximo à estabilidade e apresentou uma ligeira alta, de 0,4%. Como é que o Brasil se posiciona em relação ao mundo? Porque o mundo inteiro está enfrentando a mesma pandemia, mas os países têm tido mais ou menos sucesso nas suas políticas econômicas e de auxílio, né?
Eu acho que em termos de queda de PIB, se a gente fosse olhar só assim, fazer uma comparação de quedas de PIB que a gente já viu no segundo trimestre, no primeiro trimestre, enfim, no primeiro semestre do ano, o que aconteceu no Brasil é mais ou menos comparável ao que aconteceu com outros países também, né? Todo mundo está sofrendo essas quedas extraordinárias, absolutamente inéditas, assim, do PIB e da economia, esse sofrimento todo econômico, a gente tem visto meio que em toda parte. Na comparação com outros países, feita pela agência classificadora de risco Austin Rating, o Brasil aparece, muito distante da China, que registrou o maior crescimento do PIB do primeiro para o segundo trimestre. Nesse ranking, além da China, só a Índia ainda teve uma variação ali positiva. Os Estados Unidos tiveram uma forte queda, mas ainda menor do que a do Brasil. No entanto, temos aqui países como França e Reino Unido que apresentaram um baque maior do que o nosso. Eu acho que o que torna o caso brasileiro especialmente dramático é que muitos países ainda têm bastante espaço para continuar com as medidas direcionadas à pandemia e medidas de estímulo à economia, enquanto que o Brasil, na realidade, perdeu tempo na resposta, não deu uma resposta adequada nem à epidemia, nem à crise econômica, e continua muito atrasado nessas respostas e tem pouco espaço, tem pouca margem no lado fiscal para fazer mais coisas, né? E está perdendo tempo discutindo, por exemplo, quando surge esse assunto, aumento de salários militar, liberação de verba para parlamentar, para centrão, esse tipo de coisa, que não é absolutamente a prioridade nesse momento, nunca foi, menos ainda agora. O governo federal prevê um rombo de 233 bilhões de reais para o ano que vem. A proposta de orçamento foi entregue ontem ao Congresso. E 2021 deve ser mais um ano em que as despesas vão aumentar bem mais do que a arrecadação de impostos. Uma coisa que o Brasil fez de forma muito agressiva no bom sentido, e nesse aspecto diferente de outros países, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde essa iniciativa foi mais tímida, foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi realmente uma medida robusta, assim, para enfrentar a pandemia, para enfrentar a crise econômica. E o que é realmente surpreendente é que a gente sabe que o auxílio emergencial deu sustentação à economia, mas mesmo essa sustentação não foi o suficiente para impedir essa queda tão estarrecedora do PIB. Isso daí eu acho que deve ser sublinhado e pensado, porque sem auxílio emergencial, imagina como estaria a situação hoje, né? E a gente já sabe que o auxílio emergencial vai acabar em algum momento, então em algum momento a gente vai enfrentar um precipício. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Serão mais 4 parcelas de R$300. Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. A gente pode dizer que os países que enfrentaram melhor a pandemia também se deram melhor na economia? Com certeza, porque quando a gente olha, por exemplo, os países asiáticos, o melhor exemplo são os países asiáticos. É que eu não falo nem da China, não, porque a China evidentemente é um caso à parte, tem sua própria capacidade de reação, no fim das contas não é um regime democrático, tem uma capacidade de monitorar sua própria população que ninguém tem, então a China, não dá para fazer nenhuma comparação com a China. Mas quando a gente olha, por exemplo, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Tailândia, só para citar esses 3, mas há outros, todos esses países, Singapura, tudo bem, é um país muito pequenininho, então tem lá essa capacidade adicional de enfrentar uma pandemia, né, sendo um país pequeno, mas ainda assim, quando a gente olha os países asiáticos, muitos desses países sequer fecharam, sequer impuseram quarentena, sequer tiveram que fazer nada disso, porque começaram desde o início com uma estratégia de testagem e de rastreamento muito forte, o que permitiu que as economias continuassem a funcionar quase que normalmente. E, portanto, esses países aí simplesmente não sofreram nem de perto
o mesmo tipo de perda econômica que a gente viu acontecer em outros lugares. Embora seja um número baixo se comparado ao de outras economias fortes como China e Estados Unidos, a projeção dos economistas é de que o desemprego possa chegar a 4% no Japão no fim do ano, alavancado pelo fechamento de empresas que não resistiram à crise. Depois você tem países como a Nova Zelândia, por exemplo, que tiveram também um sucesso extraordinário no combate à pandemia e conseguiram voltar rapidamente a uma certa normalização. Recentemente está tendo agora uma pequena segunda onda na Nova Zelândia, mas ainda assim boa parte do país está aberto, né? Está aberto e está funcionando. Terceiro lugar é a Europa. A Europa, no primeiro momento, escorregou na resposta à epidemia, a julgar pelos casos da Itália, pelo caso da França, pelo caso da Espanha, pelo próprio caso da Alemanha, mas logo esses países todos impuseram medidas restritivas e conseguiram conter a epidemia. Agora está tendo uma segunda onda em algumas partes, que era amplamente esperada que acontecesse, mas essa segunda onda está, de certa maneira, mais suave, de modo que essas economias estão ou abertas ou semi-abertas, e, portanto, a perspectiva à frente é uma perspectiva melhor. Então, quando a gente olha todos esses casos daí e compara com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, o PIB anualizado dos Estados Unidos recuou 32,9% no segundo trimestre. É a maior queda da história e reflete, os impactos da crise do coronavírus na economia americana. Fica mais do que evidente que os países que não deram uma resposta à altura à epidemia, Brasil e Estados Unidos, vão sofrer mais do que os países que souberam, em algum momento pelo menos, controlar a epidemia e, com isso, dar um suporte à economia, porque as duas coisas estão intrinsecamente relacionadas. Esse caso da Europa é muito interessante, né, professora? Porque se a gente pega os países, a Alemanha, que foi um dos países que lidaram melhor com a pandemia, teve uma queda de 9,7%, mas a Espanha, por exemplo, chegou a 18,5%, né, que foi um dos epicentros da pandemia. A Itália, 12,4%. Quer dizer, aquela suposta dicotomia, né, ou divergência entre salvar vidas e salvar a economia, na verdade, não existe, né? Não, ela se revelou agora, então, no caso brasileiro, onde nunca houve uma quarentena de fato. O governo sempre foi contrário à ideia de quarentena. O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. E, portanto, o comportamento da população foi tal que a quarentena de fato nunca houve, né? Teve assim, algumas pessoas ficaram em casa em São Paulo, algum comércio fechou no Rio, fechou em São Paulo por um tempo e tal. Isso aconteceu. Agora, a quarentena mesmo, né, assim, de tudo parar, isso não aconteceu no país inteiro, isso não aconteceu no Brasil todo, como também não aconteceu aqui nos Estados Unidos, aconteceu em localidades específicas, mas não no país como um todo. Então, dado que a gente nunca teve, de fato, uma postura de medida de saúde pública muito rígida, o que a gente está vendo acontecer é exatamente algo que eu disse lá atrás. Você vai se lembra quando havia aquela discussão sobre achatamento da curva, e aí se tratava da curva epidemiológica, e você tinha aquela curva mais acentuada, né, para cima, se não houvesse controle da epidemia, e havia aquela curva mais achatada, que denotava exatamente o que aconteceria se você tivesse medidas rígidas e tal. Eu, certa vez, quando eu estava explicando isso, a ligação entre saúde e economia, eu peguei aquele gráfico e virei ele de cabeça para baixo. E argumentei o seguinte: a curva acentuada, essa que seria associada a uma epidemia descontrolada, é exatamente equivalente à curva da recessão. Ou seja, quanto mais descontrolada a epidemia, mais acentuada a curva. Para você achatar a recessão, você ia precisar achatar a epidemia e vice-versa. Então, uma coisa é o espelho da outra. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. É exatamente isso que a gente está vendo no Brasil.
Professor, o ministro Paulo Guedes diz que esse resultado é o som de um passado distante, que o Brasil já retomou o crescimento e está estimando a queda no PIB em 2020 para algo entre 4% e 5%. Hoje, todas as estimativas são de uma queda entre 4% e 5%, quer dizer, praticamente a metade do que esse som que está chegando agora de um passado distante. Você acha que é viável essa estimativa? Não acho que seja viável. Acho que, mais uma vez, é uma aposta sem base, como foi. Lembrando que o ministro Paulo Guedes, em março, no dia 16, eu nunca me esqueço disso, no dia 16 de março desse ano, quando a epidemia já estava plenamente instalada no Brasil, ele disse que o Brasil ia crescer 2,5% em 2020. Então, essa é a mesma pessoa que hoje diante de uma queda tão extraordinária do PIB, depois de uma queda igualmente, ou quase, não tão extraordinária, mas muito significativa do PIB no primeiro trimestre, nos diz que vai haver algum tipo de milagre econômico no terceiro e quarto trimestre, sendo que a epidemia continua completamente descontrolada no Brasil e não há qualquer sinal de melhora deste quadro. Então, assim, há alguns indicadores mostrando que tem algumas melhoras econômicas aqui e ali, e é possível que no terceiro trimestre, quando a gente tem a divulgação do PIB do terceiro trimestre, essa divulgação venha melhor do que a do segundo, mas convenhamos, a do segundo foi uma queda de 9,7%. Então, tem um efeito estatístico aqui, né? Você já tem, de certa maneira, uma melhora estatística contratada no terceiro trimestre, simplesmente porque o segundo trimestre foi terrível. Então, isso não é sinal de retomada econômica, isso não é sinal de melhoria, isso não é sinal de nada. Isso é simplesmente como os números se comportam, né? E como esse cálculo de queda do PIB num trimestre sobre o PIB do outro trimestre se reflete. E tem alguns dados interessantes, né, se a gente vai esmiuçando o dado, porque essa queda foi muito puxada pelo consumo das famílias, né, um tombo aí de mais de 12%, mas se a gente olha a taxa de investimento, também caiu 15,4%. E é um investimento que vai garantir o crescimento no futuro. Isso não está sendo feito, né? Não tem nenhuma luz no fim do túnel no curto prazo. Não, porque esse é o ponto, né? Quer dizer, na medida em que você não tem uma epidemia controlada, quem é que vai ter segurança para investir? Como é que você vai investir nessas circunstâncias? Porque investimento requer um planejamento de longo prazo. Se você não consegue, no seu planejamento de longo prazo, vislumbrar um controle da epidemia e uma volta à normalidade da economia, ou uma semi-normalidade da economia, você simplesmente não investe. Então, houve uma queda histórica do investimento, histórica, porque jamais foi registrada desse tamanho. Houve igualmente uma queda histórica no consumo das famílias, dois componentes super importantes da demanda doméstica, e diante desse quadro, como que vem uma recuperação econômica repentina que vai fazer com que o Brasil... Porque para o Brasil ter uma recessão da magnitude de que o ministro está falando, de uns 4,5% em 2020, o país tem que crescer absurdamente no terceiro e no quarto trimestre. Tem que crescer ao redor de 5%, 6% no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Como é que isso vai acontecer com a epidemia fora de controle? A senhora acha que o mundo, no terceiro trimestre, já vai assistir a uma retomada? Eu acho que não. Eu acho que está muito complicado o quadro para o mundo como um todo, porque a gente ainda não sabe exatamente como vai ser o comportamento desse vírus nos países diversos. Então, a gente está vendo essas segundas ondas pipocando em diversas partes. Em alguns países, como eu vinha dizendo, essa segunda onda tem sido mais amena. Agora, nada garante que no momento em que, por exemplo, o hemisfério norte mergulhar aí no outono, no inverno e tal, que você não venha a ter um recrudescimento muito mais forte e possivelmente mais virulento da epidemia. Não por causa de temperatura nem nada disso não, porque a gente sabe que o vírus não reage à temperatura. Tá aí uma parte grande do mundo no verão e a epidemia continua. Mas sim porque no frio
as pessoas se aglomeram mais em espaços fechados. Então, a gente não tem garantia de nada nesse momento. É isso. Agora, o baque para a economia mundial vai ser um baque jamais visto em 2020, e eu acho que a grande maioria dos países, à exceção possivelmente dos países asiáticos, vai registrar quedas históricas no PIB esse ano. Agora, em algum momento, sejamos otimistas, essa vacina vai chegar, né? Que seja aí no primeiro semestre do ano que vem, em algum momento a gente já vai ter a retomada das atividades. Mas o Brasil vai ter uma situação muito complicada, né? Porque há empresas que fecharam durante a pandemia e que não vão retomar suas atividades simplesmente porque fecharam, demitiram seus funcionários. Outro recorte que é bastante cruel, mas mostra o tamanho do impacto da pandemia na economia dessas pequenas empresas. 716 mil fecharam e não tem volta, não tem transição, não tem como fazer serviço de entrega ou aquele serviço em que o cliente pode pegar. Não há como mais pagar funcionários nem tocar a empresa adiante. O que vai ser desse cenário da economia brasileira, uma vez que a gente consiga retomar as atividades depois da chegada da vacina? Pois é, o Brasil vai estar com uma estrutura, como você acabou de dizer, assim, de outra maneira, a estrutura econômica do Brasil está mudando radicalmente, né, por causa da pandemia. Então, o que a gente está vendo é que nos diversos setores, seja indústria, seja serviços, seja comércio, o que a gente está vendo é uma sangria horrorosa dos pequenos, ou dos pequenos e médios, e os grandes conseguindo se sustentar de alguma maneira. Agora, os pequenos e médios estabelecimentos, firmas, sejam empresas, sejam de médio porte, pequeno porte e tal, seja no setor que for, indústria, serviços ou comércio, tipicamente são as empresas que mais empregam. Então, se essas empresas desaparecerem, ou uma parcela dessas empresas de fato desaparecer, esses empregos desaparecerão junto. Então, vai haver uma mudança estrutural na economia brasileira para pior, né, num certo aspecto, porque não só você vai ter um quadro de desemprego prolongado, muito prolongado, até que se seja capaz de reestruturar a economia sobre outras bases, e nesse meio tempo você vai ter uma altíssima concentração em diversos setores, porque se os sobreviventes vão ser só os grandes, isso gera um ambiente que é muito refratário à competição, né, que é aquilo que todos nós economistas defendemos, que tem que haver competição para que os setores operem da maneira mais, não só da maneira mais eficiente, mas da maneira, de certo modo, mais justa possível, né? E isso não vai acontecer com a concentração aumentando, já que essas empresas de menor porte vão deixar de existir. Então isso é um problema muito grande para a eficiência da economia brasileira à frente, e perda de eficiência afeta crescimento. Perda de eficiência afeta a capacidade de crescer. Então, se a gente perder eficiência em decorrência disso tudo, a gente perde capacidade de crescimento futura também. Professora Mônica De Bolle, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, super obrigada. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.